Saúde, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Vou deixar uma palavra que se encontra em Lucas, capítulo 18, e no versículo 41, que diz assim a palavra do Senhor. E dizendo, o que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus disse-lhe, vê, a tua fé te salvou. E logo viu, seguia glorificando a Deus. E todo o povo vendo isto, dava louvores a Deus. Meus amados irmãos, estamos diante de uma palavra bem conhecida dos irmãos, que fala do cego de Jericó. E esta palavra é uma palavra muito abençoada por Deus. Jesus, ele vai entrar em Jericó. E na medida que Jesus ele se aproxima dessa cidade, a Bíblia vai relatar que na porta da cidade havia um homem que estava mendigando. E o nome dele era Bartimeu, filho de Timeu. E na medida que Jesus se aproxima dessa cidade, porque Jesus ele era um homem que fazia, aleluia, evangelização, pregava a palavra do Senhor, do reino. Jesus ele era um evangelista nato. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai se aproximar dessa cidade. E na porta da cidade ali está um homem, aleluia, mendigando, querendo receber uma moeda, uma pratinha de alguém. E ele está ali na porta da cidade, ele ouve um barulho. E na medida que ele ouve um barulho, pessoas falando, pessoas comentando, e ele pergunta o que estava acontecendo naquela localidade. O que está acontecendo? E falaram para ele que Jesus de Nazaré estava passando naquele lugar. Eu vejo aqui nessa palavra, meus amados irmãos, que este homem aqui, Bartimeu, ele vai começar a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quem ia passando dele, aleluia, mandava que ele se calasse. Aí que ele clamava com alta voz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que ele começou a clamar o mestre porque ele sabia quem era Jesus. Aquele povo conhecia Jesus de Nazaré, mas ele conhecia Jesus porque ele era um judeu nato. E ele sabia que Jesus era a raiz de Davi. Ele sabia, no livro lá de Isaías, quando fala, aleluia, que ele viria sobre o seu povo, que o nome dele seria maravilhoso, príncipe da paz, conselheiro. Então, aleluia, Bartimeu sabia quem era Jesus, e ele vai chamar Jesus, filho de Davi. Por que filho de Davi? Aleluia, a raiz toda veio da raiz de Davi. A Bíblia diz que ele começa a clamar Jesus, filho de Davi, e Jesus manda que trouxesse aquele homem que clamava a ele. E a Bíblia diz que seu discípulo vai até, aleluia, Bartimeu, e fala para Bartimeu, ei, aquele a quem tu clamas, chama, tá te chamando. Ele vai lançar de si a sua capa, e na medida que ele lança a sua capa, ele dá um salto, porque ele sabia da vitória. Aquele homem ouviu dizer, aleluia, que Jesus passava, ele curava, ele libertava, ele transformava. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ressuscitou aquele filho da viúva de Naim, o paralítico andou, e as notícias vai chegando até, aleluia, a este homem, o cego de Jericó. Louvado seja o nome do Senhor, Bartimeu. E Bartimeu sabia quem era Jesus. E a Bíblia diz que quando ele chega diante de Jesus, Jesus vai falar para ele, o que queres que eu te faça? Aquele homem poderia pedir mal pelas pessoas que caçoava, que zombava dele, mas ele não fez isso. Aleluia, ele poderia pedir riqueza, ele poderia pedir um lar, ele poderia pedir um carro do ano. Não, eu vejo ali que Jesus coloca um cheque em branco para ele. Me peça o que você quiser, filho. E ele vai falar, mestre, que eu tenha vista, que eu venha enxergar. E Jesus vai olhar para aquele homem com misericórdia e vai falar para aquele homem, a tua fé te salvou, a tua fé te curou.
Aleluia, que palavra maravilhosa e linda. Meus amados irmãos, se você tiver fé, a sua família vai ser transformada. Se você tiver fé, aleluia, Jesus, ele vai mover o quadro da situação da tua vida. Se você tiver fé, ele é poderoso para te curar. Ele é poderoso para fazer o impossível na tua vida. Aquele homem estava à beira do caminho, mas ele clamou a pessoa certa, Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem começou a clamar, aleluia, e aquele povo mandava que ele escalasse aí, que ele clamava com alta voz. É igual lá em Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe. Lá em Isaías 59 nos diz, né, eis que a mão do Senhor não está encolhida, que não possa salvar, e nem com seu ouvido agravado, que não possa te ouvir. Mediante você abrindo a sua boca, mediante você clamando, mediante você entregando o seu propósito ao Senhor, assim como Ana também entra no templo do Senhor. Ana vai orar ao Senhor e Deus abre a madre de Ana e concebe ela um filho varão. Ou seja, Jesus fez um milagre na vida de Bartimeu. Jesus fez um milagre na vida de Ana. Jesus, ele pode fazer um milagre na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz lá em Lucas, capítulo 1, versículo 37, louvado seja o nome do Senhor, que nada é impossível para Deus, porque todas as coisas é possível para Ele. As portas podem se abrir, essa maldição hereditária pode cair por terra, esse coronavírus pode sumir do planeta Terra. Se creres, verás a glória de Deus. Meus amados irmãos, e a Bíblia diz que este homem, quando recebe a palavra de Jesus, logo ele ficou curado e ele saiu glorificando a Deus. E na medida que ele sai glorificando o nome do Senhor, a Bíblia diz que todos que estavam vendo ele, quando viram ele cego, agora vai ver aquele homem glorificando o nome do Senhor, eles vão dar glórias a Deus. Sabe o que Deus está falando aqui nessa manhã, nessa tarde, para mim, para você? Aleluia, todos aqueles que duvidaram da sua promessa, todos aqueles que olharam para você com olhar altivez, vai ter que ver o milagre sobre a tua vida, vai ter que ver o resplandecer de Deus, aleluia, acontecer na tua vida. E Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E Jesus pergunta para mim e para você: o que queres que eu te faça nessa manhã? Será que é a sua família? Será que é as portas abertas? Será que é esse casamento restaurado? Será que é a tua vida, aleluia, diante do Senhor, do teu marido, do teu filho? O que queres que eu te faça? Louvado seja o nome do Senhor. Esse homem aqui conseguiu a vitória porque ele clamou o nome do Senhor. Aleluia, clama ao Senhor, busque Ele e Ele vai te abençoar, amém? Fica com essa palavra, que Deus te abençoe nessa tarde, amém?